Mastermind killer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. How you doing? Poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que um nerd sempre desejou em um só lugar. Junte seus neurônios, pegue os seus fones de ouvido, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma. Você está ouvindo Contemporama. Este programa é uma produção Mundo Cópia. Tinha uma série antiga de livros, na verdade tinham várias. Inclusive eu comprei agora na Black Friday, que eu achei uma delas que estava em promoção. E aí eu comprei um pequeno box. Uma hora vai chegar, eu vou mostrar aqui em algum episódio. Que era Choose Your Adventure. Escolha a sua aventura. Sabe o que é isso? Não. É aquele livro... Lembra quando eu falo de livro-jogo? Já falei no Contemporâneo algumas vezes. Tá. Sim. O Choose Your Adventure, ou Choose Your Own Adventure, ele é um dos modelinhos de livro-jogo... É o segundo modelinho de livro-jogo. O primeiro era You Decide, alguma coisa assim. De livros bem antigos, assim, de aventura. E eram todos meio que ficção científica, alguns eram de fantasia, monstros, muito Lovecraft, essas paradas assim. E aí, aqui no Brasil, a editora Scipione lançou Salve-se Quem Puder, que eram livros mais infantilizados, mais ilustrados, inclusive, do que o Choose Your Own Adventure, ou Escolha Sua Aventura, dos traduzidos. E aí, tinha mistério e você ia jogando, assim. Você jogava com o livro, era como se você jogasse um RPG de texto. Se a pessoa que não sabe, é o lance de você começava a ler e aí se você tomasse uma decisão, você vai pra certa página, é isso, né? É, exatamente isso, No meio da página ou no final tinha lá, beleza, o que você vai fazer? Aí se fizer isso, você vai pra página tal. Se decidiu aquilo, vai pra página tal. E aí na página tal tem outras descrições, que aí você vai pra outras páginas e assim você vai escolhendo. E tinham vários a sua finais. aventura. São vários finais. Então, isso é a legal. depender do que você faz, você tinha um final diferente. Cada livro tinha 6, 7, 8 finais, assim. A literatura é sempre um passo à frente, né? E esses livros são antigos. Anos 80, assim, sabe? Mas assim, por que você puxou isso assim? Eu não entendi. Não, porque eu falei alguma frase que eu não lembro mais, que me lembrou Salve-se Quem Puder. E daí, Salve-se Quem Puder me lembrou Black Friday, que eu comprei esse Choose Your Own Adventure. E eu comprei o primeiro que eu li. Eu vou mostrar aqui quando chegar, que é o Corrida Sem Fim. Que a história é que existe no mundo uma corrida, então tem uns caras que gostam de andar de carro, e é uma corrida que ela vai por toda a eternidade. Então você começa a correr ela, você vai viajando no tempo. Pô. Legal, Essa é a premissa do livro. E, cara, pra mim, eu devo ter lido isso com 12 anos, cara. É tipo isso. Eu lembro certinho, assim, eu pegando o livro-jogo, fazendo as coisas e tal. Aí eu achei na Black Friday e eu peguei. Porque eu alugava na biblioteca da escola. Tem um rolê de livro, que agora eu não lembro, calma aí, deixa eu ver aqui. Que ele ficou famosinho no TikTok, que é um livro chamado A Mandíbula de Caim, já ouviu falar nisso? Que é um livro-jogo novo. E ele é um livro-jogo que é um rolê de solucionar um puzzle. Isso. E aí você, ao solucionar, quando você acredita que você solucionou, você manda uma carta pro... Isso. Exato. E o lance é que, tipo assim, por exemplo, só em 2004 tem esse conhecimento que 2024, quer dizer? Tem esse conhecimento que somente 4 pessoas solucionaram o livro com a resposta correta. De forma correta. Porque é muito difícil. Tem a forma correta, né? Você pode solucionar, mas você pode errar. Então quando você envia, você tá sempre ali à mercê da resposta do J.J. Abrams, assim. Ah, é? Eu não lembro o nome agora, alguém vai lembrar o nome. Se você lembrar o nome, você bota no comentário. O do J.J. Abrams era um livrão, assim, tinha um S na capa. Ele era um livro, mas ele era um metalivro também. Então você tava lendo um livro que era tipo uma correspondência de cartas entre 2 pessoas ao longo de vários anos. E tinha um mistério. O nome é S mesmo. S? S.
Então, e aí era isso também. Só que eu não lembro se tinha, igual no Mandíbula de Caim, o lance de você mandar carta pra editora, tipo, mostrando que você solucionou o mistério, sabe? Só que era um livro que você ia tirando umas partes, assim, tipo, era bem bizarro. Então, o Mandíbula de Caim também, você vê no TikTok, assim, a galera arranca a página, coloca na parede pra poder ver o big picture, assim, e tentar solucionar, assim. O que é muito doido, porque é um fenômeno de games e de interatividade e começa a extrapolar a própria experiência da leitura em si, né? Então, por exemplo, você pode pegar um Mandíbula de Caim, por exemplo, e tentar solucionar em grupo, assim, de você se reunir com uma galera um dia e, não, vamos sentar e tal. Tanto que a gente tava falando com um amigo nosso, que é o Sérgio, e eu falei, cara, pega esse Mandíbula de Caim, pô, a gente pode marcar um dia, você consegue fazer esse tipo de jogo interativo, né? Mano, muito, muito legal. Eu tô, assim, não é caro, eu tava vendo agora na Amazon aqui, o Mandíbula de Caim é R$20. Sim, e ele demora, tipo, em custo-benefício, tipo, você tá jogando uma parada, é literatura, então é literatura, não tem dúvidas disso. E você... É um quebra-cabeça ao mesmo tempo. Então tá lá, é muito massa. Então tá lá. E aí tem um monte de gente que paga caro pra jogar o Escape 60, essas paradas aí. Tem um monte de gente que paga caro pra jogar Play 5, né? Porque aí a gente tá falando de games e a gente falou de Black Friday. O cara paga. E aí, cara, o cara paga eu fiz caro, essa aquisição importante. E quase me fez fazer também, né? Fique claro. Inclusive, você ainda pode fazer porque tá na promoção. Black Friday foi semana passada, mas ainda você encontra coisa importante. Mas assim, cara, isso é um negócio que eu queria falar, porque o meu último console foi o Play 3. Então foi um salto considerável. Play 3 é 2000. Da Sony o meu também. Da Sony eu não tive mais que Play 3. O meu editor. É que você depois pegou o Switch, né? Que inclusive Switch 2... revelado aí, uma notícia boa notícia. Mas então, e aí, cara, não sei se vai chamar Switch 2 mesmo? Eu vi pela notícia Switch 2. Não, é uma grande probabilidade, sim. Eu acho que tinha que se chamar, assim, a Nintendo faz um erro grotesco se ela não chamar de Super Nintendo Switch. É verdade. É que aí os pessoal, é que até agora não foi revelado, né? A gente só tem Nintendo. Não, a gente já sabe que será, pelo menos assim, lançado ano que vem, detalhes aparecerão aí, podendo aparecer então, agora no final do ano, ou então até março. A notícia ser revelada é de que ele vai ter, provavelmente a partir de janeiro até março, você tenha já nomes e fotos e protótipos, etc. O que, assim, é muito doido, né? Porque a evolução que o Switch faz quando ele sai, e aquele vídeo promocional do Switch, que até hoje eu acho um dos mais maneiros, assim... então, cara, é um ápice, assim, é muito diferenciado. Acho que pro Switch 2 ou Super Switch, ele fazer de novo alguma coisa ou propor algo diferente, eu não sei o que é necessário ele fazer, acho assim. Que não, acho que ele vai ser uma continuidade. Eu acho que a única coisa que o Switch precisaria, assim, é de um processamento e uma estrutura de chips internos melhores, assim. Pelo que eu vi... conseguir carregar mais jogos. Pelo que eu vi e de notícias, assim, ele vai ser um processamento próximo um pouco melhor que o Play 4, até porque, tipo, o próprio Switch, ele é, tipo, um pouco melhor que o Play 3 pra rodar algumas coisas, então ele consegue entregar um pouco mais. A portabilidade é o que tem sido o trunfo da Nintendo desde 2017, tanto que ele é o console mais vendido em todos os anos. E 2020 pra frente, o que é incomum pro mercado de games, 2020 pra frente o Switch ele cresce muito em vendas. Considerando que aí 2020 a gente tá falando de pandemia. Isso, exatamente. E aí ele teve um boom muito grande mesmo. Absurdo com Animal Crossing e o New Horizons, né? E aí... queria tanto jogar. E aí tem vários jogos bons, assim, da própria Nintendo. Além de um monte de ports de third parties que vem vindo para o Nintendo Switch de outras gerações passadas. Então tem um fenômeno absurdo no Switch que é o seguinte: do nada você solta um Red Dead Redemption no Switch. Sim. Um Witcher 3 no Switch. Skyrim no Switch, entendeu? Batman Arkham Trilogy, tipo o Arkham Asylum, Arkham City Arkham Knight. E o Arkham Knight. E aí, mesmo que tipo no começo é meio bugado, eles vão corrigindo com atualizações, os patches da portabilidade. E aí depois, cara, fica Witcher 3. Eu peguei quando saiu. Era meio assim, tá meio cagado, sabe? Tipo, não tá tão bom. Mas à medida do tempo, eles vão melhorando a portabilidade. E aí o port, cara, ele é maravilhoso. E você joga aqui na tua mão, né? Sim. É lógico que hoje você tem Steam Deck, etc, que, enfim, dá... mas em custo-benefício ainda é o melhor, né? Embora você consiga achar Steam Decks ali em
3, 4 mil reais, beleza? Mas ainda em termos de custo-benefício, em um console em que você consegue levá-lo pra qualquer lugar, eu acho que é isso, né? Tipo assim, no fim, quem opta por Switch tá optando porque gosta dos jogos originais dele e gosta do lance da portabilidade. Até penso porque, tipo, o jogo da Nintendo, o jogo base Nintendo, ele não é barato. Em comparação a nenhum Sony, jogo em comparação a Microsoft, não é, cara. tipo, os jogos estão muito caros, cara. Do Sony? Pô, eu entro na PSN, se não está em promoção, os jogos são tudo R$350. Então a Nintendo tá mais barata. Pô, então a Nintendo é R$299, assim, padrão. Então, 350, 400, 300, 350 reais, é isso, cara. Nossa, e o pessoal reclama pra caramba. Revelação aqui, ó. Pá, disclaimer, tipo, bomba. Não, por exemplo, Nintendo eu só quero não é mais jogar, caro. tipo assim, eu comprei, eu assinei lá, porque aí você assina a PSN lá e você tem acesso a jogos, Ah, enfim, que tem tipo um isso streaming também, de né? jogos. Uhum. E aí facilita. Então, tipo, R$50 mês, você faz Eu a acho que matemática o do mais ano. barato é o Game Pass, Microsoft, talvez Cara, o mais tá tudo barato. igual, é tudo igual a faixa de preço. 50, Ah, é? 60 reais todos, mais ou menos. Que eu uso uma tática na Nintendo, é o seguinte, eu não compro muitos jogos lançamentos. Eu compro sempre, tipo, o que eu quero muito, o lançamento, eu vou lá e pego. E aí agora tem o Game Voucher, que você tem um bom desconto, só que se você tem que pegar 2 jogos. Então você gasta lá quase R$500, e aí você tem direito a 2 jogos desses de lançamento. Então dá mais ou menos R$100, R$120 de desconto no bolo, né? Pra 2 jogos. Sim. E aí tu pega lá uma vez por ano, sei lá, ou uma vez a cada 2 anos, e aí você tem direito a 2 lançamentos. Então eu fico esperando lançar um jogo que eu quero, se eu sei que, por exemplo, pra Zelda pegar, né? Tears of the Kingdom, eu fiz isso lá. E aí eu peguei. E aí eu tenho direito a mais um jogo. E aí eu fico esperando um outro jogo de lançamento. Sei lá, Mario e Luigi Brothership, que lançou agora. E aí eu vou lá e pego. Agora, uma outra tática é, faço uma wishlist e espero promoção. Os caras darem tipo 50%, 60%, 70%. Tem jogo que fica 80%, entendeu? E aí vai lá e pega. Então, essa Black Friday teve muitos jogos. É que, mano, eu só queria jogar Maiden, né? Que tô ficando bom em jogar futebol americano no Play 5. Aí eu fui, comprei... Maiden é um jogo bem tático, né? Chegou... bem, assim, você começa a ficar maluco. Chegou, olha o preço, R$350. Falei, nossa, pra jogar um Maiden... Aí Jogo veio de esporte é caro, cara. Ficou muito caro o jogo de Cara, esporte. absurdamente caro. Os futebols, que agora não é FIFA, né? O UFC. Nossa, R$350 também. Aí eu desisti. Mas olha que louco. Eu assinei o PSN lá. Tive acesso ao Spider-Man do Miles Morales. Tive acesso ao Witcher 3. Tive acesso a todos os Uncharted. E aí um jogo que eu estou completamente fascinado, que é Ghost of Tsushima. Irmão, O pessoal fala bem. que jogo bom. Muito bonito, ambientado. Você é um samurai, assim. As lutas são maneiras, que eu tô fascinado, assim. Fascinado nesse Japão da época samurai, assim. Dá vontade de virar um samurai. Então, cara, vale a pena aí. Eu tô gostando. Já que a gente tá falando de aleatoriedades que não estavam combinadas, Não, nem certo? pouco. Eu tenho uma aleatoriedade que não estava combinada. Que é... Tá. Eu falei que eu ia falar disso. Que é a edição de 2024. Então tava combinado, né? Mas você não quis deixar. A do... Aqui, ó. Desse negócio aqui, ó. Players Olha Handbook. aí. Você inverte a Dungeons and imagem, porque aqui pra Dragons. mim tá invertido, não sei se vai ficar certo. pra Comigo tá vocês ou normal, não. tá normal. O D&D, assim, pra quem não sabe muito de Dungeons and Dragons, é um livro. O que é provavelmente everybody. Dungeons and Dragons é um livro, então é literatura em certo aspecto. E a cada, sei lá, 7, 10 anos, eles lançam edições. Então, D&D tá na 5ª edição. Então, tem, tipo, cada edição D&D eles mudam algumas regras, eles atualizam algumas coisas, eles experimentam novas mecânicas pra você jogar no RPG. Então tem a primeira versão de D&D, aí tem a segunda, a terceira. A terceira é uma das mais famosas, criou muitas coisas. Então Baldur's Gate, que você conhece, ele é muito baseado na terceira edição. O 3, ele é baseado na edição mais atual, que é a 5ª edição, que é de 2014. Este ano, fazendo 50 anos o D&D, eles lançaram o Player's Handbook com algumas revisões, mas a grande base é a 5ª edição, então não teve grandes mudanças. Mas teve mudanças assim na arte, assim, acho que é uma edição muito especial, assim. Então lançou o Player's Handbook, eles vão lançar ainda o livro do mestre, que tem esse livraço aqui que é o livro base, né? O livro do jogador, chamado assim. E aí eles lançam o livro do mestre, o livro de monstros, livros de histórias, então tem todo o ecossistema assim.
E o livro do jogador, o legal é que tem artes como essa. Que se você, pequeno Padawan, está olhando bem... Deixa eu tentar focar aqui. Isso é Caverna do Dragão. Olha só. Tá vendo? Então tem muitas artes como essa que eles utilizam da esteticazinha do Caverna do Dragão. Inclusive, o livro do mestre, que ainda não lançou, vai ser lançado ainda agora no final do ano. A capa é o Vingador. É bem legal, assim. Eles estão utilizando, talvez pela primeira vez, a estética do desenho do Caverna do Dragão. Que legal. Então, tipo, é bem massa, assim. Tem algumas inconsistências em algumas imagens. Eu já vi o livro de monstros, ele tem uma inconsistência bizarra, assim, o novo, na capa. Mas, enfim, quem é fã tá acostumado, então, nada a ver. E quem é assim, fã pra quem sabe, né? E pra quem gosta de RPG, é um negócio legal, assim, porque o D&D, obviamente, ele não é o único RPG e... Gente que gosta de RPG não vai me crucificar agora, tá? Não é o melhor RPG de sistema. Tem outros sistemas que melhoraram isso, tipo Vampiro, Lobisomem, tem outros sistemas que tem... até o Tal'Dorei, que é a adaptação da Critical Role de D&D, que fizeram o Legend of Vox Machina. Legend of Vox Machina. Eles adaptaram D&D e criaram o próprio livro, etc. Aqui no Brasil você tem o Tormenta, que assim, é uma bem melhora, em alguns aspectos, né? Melhora um pouco o jogo e tal. Mas assim, obviamente D&D, D&D é o mais clássico, né? Não tem... É a base. Sim. A gente tem que jogar RPG, Gui. Fazer umas campanhas de RPG, passarmos os dias criando personagens e vivendo aventuras. Olha só. Você quer ver um RPG? Comenta aí. Você pode comentar. Gui, eu tô assistindo, já que a gente tá falando de aleatoriedade. Aqui o pessoal já percebeu, né? Que a gente tá só falando de aleatoriedade. Um anime que tá saindo agora, e é um anime talvez mais popular dessa temporada, por causa da abertura. Você já viu a abertura desse anime? Já, e eu acho que eu sei o que você tá falando, que você já falou pra mim, e você fala pra mim toda hora dele. Cara, que é Dan. Tipo assim, o nome é absurdo, mas vale muito a pena, que é aqui, ó, Yukinobu Tatsu. E eu tenho lido o mangá já há um tempo. Não tô conseguindo fazer a coleção, porque mangás estão caros. Um volume tá quase R$40, o que é um completo absurdo. Mas tem conquistado o coração do público e eu acho que ele é novo também. A animação eu sei que lançou esse ano, mas ele é novo. O mangá é recente também. É um dos mais recentes que tem saído. Você acha que isso é uma coisa, tipo, que tá acontecendo, assim? Porque antes os animes, eles eram adaptações, mas de mangás que já estavam há mais tempo. Então, não necessariamente. Eu acho que Acho que não. Por exemplo, isso aqui é de 2021. Ele começa a publicar em 2021. Então foram aí 3 aninhos pra ele começar a ser adaptado. Geralmente é esse tempo que se leva, assim, pra que até o mangá tenha insumo, e aí a empresa que vai comprar os direitos vê se o produto é bom mesmo. A animação, etc. Ela começa a andar mais rápido que o mangá em algum ponto, né? Então, tanto que por isso que agora eles fazem reduzido, né? Eu não sei se esse aqui vai ser, acho que serão só 12 episódios, por exemplo. Eu não sei se vai chegar aos 25. Entendi. Porque o nível de animação e produção tá bem alto, assim. Mas, cara, a história é muito da hora, porque é a história dessa moça, que é a Momo. Ela é uma colegial, como sempre um colegial. E ela vê espíritos, e acredita em espíritos, na realidade. E o seu amigo, que no início não é o seu amigo, que é o nosso pequeno Okarun, que é como a gente vai chamar ele. Ele acredita em OVNIs, e ele é todo aspecto científico, assim. E aí os dois meio que se trombam na escola, e aí eles meio que começam a se zoar, porque um acredita em fantasma e o outro acredita em OVNIs, e eles lançam um desafio um pro outro, que é, cara, então eu duvido que você vá até o spot onde teve aparições tanto fantasmagóricas quanto alienígenas. E aí cada um vai, e os dois descobrem que tanto fantasmas quanto aliens são reais, e aí vira uma grande maluquice de batalhas contra fantasmas e extraterrestres. E aí a gente meio que descobre que extraterrestres são os fantasmas e demônios que os ocultistas combatem. É meio que a mesma grande coisa. Coragem, o cão covarde moderno. É isso. Com uma pitada de coisas asiáticas e muita música e animação. Eles são o Eustácio e a Muriel. Jovens. É isso. Só que ao invés de ter um cachorro covarde, eles têm um gatinho. Não, mas é que eles são jovens. Quando eles ficarem velhos, eles vão ter um cachorro.
Eles vão ter um cachorro. Pô, E ir faz pra uma sentido. fazenda no Kansas. Faz sentido. E aí que é o lance também, que é um anime de combate, né? Então tem aquele grande lance que também teve em Jujutsu, que a gente começou semana passada, que é o menino, ele foi possuído, aí ele pode usar os poderes da véia lá que possui ele, a menina tem os poderes psíquicos, etc, etc. Mas aí tem um lance que é o grande trunfo, que por exemplo não tem em Jujutsu, não tem em outros animes, que é um protótipo de uma história de romance. E o romance entre esses dois personagens, ele é muito interessante, porque o menino, ele é muito tímido, ele é um cara mais excluído, até porque ele fica lendo coisas de OVNIs na sala de aula. Obviamente as pessoas acham ele estranho, né? Vamos convir que, assim, ser nerd é legal, mas assim, há coisas estranhas que o nerd faz. E aí ele faz O tempo todo. estranhas. Todo nerd tem isso. Tá? Todo nerd tem isso. E ele Durante acha que é algum maneiro. tempo isso foi tolerável e foi bonitinho. Agora nós estamos chegando novamente na época... Não é em legal. Na época que não é legal. Estamos sendo substituídos por esports e reality shows alternativos. É que aí está voltando novamente aquela distinção entre o geek e o nerd. E o nerd. Entendeu? Porque o geek é o cara que ele é antenado em lives, em live streaming de games, mas é de LoL. Enquanto o nerd, ele tá querendo voltar a jogar RPG e tá vendo campanha de RPG online. Enfim, é um bom anime, assim, é um bom mangá. Eu já li. Você tem muita razão. Já estou isso aí é análise da sociedade. Lágrimas. Análise social. Mas eu tô lendo o mangá, acompanhando já os lançamentos no Japão e, cara, ele só melhora. Acho que atualmente o anime está em seu 8º episódio, lança toda quinta-feira e eu acho que você deveria assistir e fica essa recomendação. Porque falando de amor, eu preciso fazer essa pausa. Que eu quero indicar e falar de outro mangá que vai sair anime e eu acho que você deveria ler também. Que é Sakamoto Days. Gente, que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Cara, esse Agora mangá... eu fui pego de surpresa. Esse mangá, ele tem feito minha cabeça há um tempo, e é dos meus amigos que leem mangás também, que é a história de um hitman, talvez o maior hitman, tipo um John Wick, que acontece que um dia ele entra numa loja de conveniência e acontece o mais absurdo de todas as coisas, que é ele se apaixona. E quando ele se apaixona, ele decide então largar a sua vida de hitman e decide virar dono da lojinha de conveniência e trabalhar ali pra poder viver ao lado da sua esposa. E aí ele perde toda a sua forma atlética, robusta e torna-se esse senhorzinho, gordinho aqui. Nossa. O ponto é que a sua vida passada, como sempre, vem caçá-lo, porque ele não pode simplesmente abandonar a sociedade, a organização dos Hitmans. E aí os Hitmans começam a vir atrás dele. E aí a questão é que ele prometeu pra esposa dele que ele nunca mais mataria ninguém. E por amor, e pelo amor à sua esposa e à sua família, que agora ele tem uma filhinha também, ele decide então cumprir com esse código de honra dele de nunca mais matar ninguém. Nossa. Enquanto tenta lidar com esse dilema de os caras estão vindo atrás dele pra matar ele não pode matar ninguém, e aí que ele faz. Cara, e é um mangá de comédia, essa é a grande parada, assim, é um mangá de comédia, tanto que a reação dele é muito boa quando ele se apaixona, que é essa carinha dele aqui. Então é um mangá inteiramente humorístico, mas que tem as cenas de ação muito maneiras. Inclusive o anime dele sai no início do ano que vem. Uau. Então Sakamoto Days é muito, muito, muito bom. Tem um filme que é o Red, Aposentados e Perigosos. Red, Aposentados... Cara, esse filme é bom. Com Joe Malkovich. E o Morgan Freeman. Morgan Freeman e o Die Hard lá, o Bruce Willis. Bruce Willis. É, cara. É tipo essa vibe aí. Esse filme é muito bom, cara. Então, cara, essa vibe é muito legal. Essas tensões, assim, e aí você impõe o limite caro do cara que ele poderia matar todo mundo facilmente, mas Sim, não mas fará ele fez uma por promessa. uma promessa. E uma Isso promessa é muito justa legal. pela família. Justa, Aí, totalmente valores conservadores. Valores... o homem é um viciado em amar, né? Nosso Hitman... O grande plot é que o nosso Hitman tomou um tiro em seu coração, né? Pois Por uma mulher inofensiva. Isso que é o mais legal, que é essa brincadeira, né? De o cara que era mais forte foi derrubado por uma mulher frágil e, tipo, tranquila na vida dela. E agora ele vive... essa vida. E aí o legal é que ele realmente ama a vida que ele tem e quer fazer de tudo pra proteger e não ferir essas duas pessoas que ele se importa mais. É pra você ver como o amor tem camadas, né? Não é mesmo? Como diria aí. Chitãozinho e Chororó. Como diria José Durval. José Durval. O Gui tá viciado no álbum do... Tô viciadíssimo em José Durval. Cara, falando sobre Hitmans, porque... armas, perseguições e pessoas colocando você dentro de uma sala escura e fazendo questionários. Falando também sobre grandes reality shows que você acha que você está nessa realidade sofrida,
à procura de um lugar ao sol. E falando sobre Brasil, tem uma recomendação que é uma novidade. Está nos cinemas e eu e Isa fomos ver. E eu senti que eu voltei à época em que eu estava estudando na faculdade pública. Eu queria comentar aqui, trazendo a última recomendação, do filme lançado pelo Selton Mello com a Fernanda Torres, que é o Ainda Estou Aqui. Vem aí, Oscar? Eu não sei se vai concorrer mesmo, né? Isso é confirmado? Tem algumas possíveis indicações a saírem, assim. A expectativa é que a Fernanda Torres saia pra indicação de melhor atriz, o filme seja indicado nas categorias de melhor filme, etc, etc. A direção... Esse boato. Assim, vamos lá. Direção, fotografia talvez não. A fotografia talvez também. Mas talvez são dignos de Oscar mesmo. É um filme muito bom. A fotografia talvez não. Talvez também. Assim, ela é uma fotografia bem padrão, tá? Não existe nada tipo, nossa. Mas ela é, talvez... funcional. Oscar, entendeu? Nitidamente, o Walter Salles e a galera da produção. Walter Salles é o diretor, tá? Ele fez outros filmes, filmes brasileiros e tal. E é engraçado, porque a gente não falou muito de filme brasileiro aqui na vida, né? Mas enfim, porque o Walter Salles é o cara que fez o Diário de Motocicleta, é o cara do Central do Brasil, tá? Então, vou utilizar essa comparação, tá? Até mesmo porque tem a família aí, né? É o filme. Porque a Fernanda Montenegro fez Central do Brasil e agora a Fernanda Torres tá fazendo esse filme. E pra mim ela se destaca mais do que o Selton Mello no filme, tá? Até mesmo porque a maior parte de tela é ela mesma. O Ainda Estou Aqui é um filme que trata um pouco do Brasil anos 70. Não é um filme de novidade, então não é um plot novidade. Inclusive tem um outro filme com um plot extremamente parecido de uma outra perspectiva que chama Pra Cima Brasil, que também retrata anos 70 e ditadura militar, porque realmente é uma época no Brasil que tem muita coisa assim, e vai ter uma porção de histórias assim. Ditadura militar, enquanto o Brasil também tem famílias e outras coisas acontecendo, Copa do Mundo e tal. E o Pra Cima Brasil, inclusive, é um filme que trata disso numa perspectiva meio cômica, irônica. Enquanto o Brasil tá lá na Copa do Mundo, você tem um cara que tá sendo interrogado na ditadura militar numa fase que foi terrível. Aí, de gente sumindo, prisão política, exílio e etc. Que é uma fase do Brasil inevitável, não vou ficar rodeando aqui, dando mais explicações. Mas fazia tempo que nós não tínhamos filmes brasileiros que retratavam isso. Acho que os mais antigos, anteriores a esse, nesse nível de qualidade, eles são antes dos anos 2000, assim. Pós-2000, não sei se teve muitos filmes assim, nessa maneira. É um filme que retrata, sim, esse período de ditadura, mas não é só retratando o período, é retratando a ditadura. Então tem ali uma relação próxima da família em relação aos movimentos da ditadura. Inclusive, ele é uma história real do deputado Rubens Paiva, que era um deputado do Partido Trabalhista, foi deputado do Partido Trabalhista e durante a ditadura militar não estava mais exercendo a função, mas colaborou para um movimento aí antiditadura e tudo mais. Então, é um plot que você fica, se você não sabe da história, se você não conhece a própria mulher, né, que ela a Eunice Paiva. Ela depois se tornou uma ativista, etc e tudo mais, e quem tá mais ligado nisso vai saber muito bem quem ela é. Eu fui capturando na memória, assim, fui lembrando no meio do filme e falei assim, caramba, é uma história real. Eu fui pro filme sem saber isso, tá? Ah, você não sabia que era a história do Rubens Paiva. Aí eu fui sacando, assim, falei assim, mano, peraí, isso, fui ligando os pontos, eu falei assim, cara, isso aí aconteceu mesmo. Aí, mais ou menos na, sei lá, 30% do filme, eu falei, cara, é isso, sabe? E aí eu fui ligando os pontos. Mas é um filme bom. A direção é muito boa. A atuação, não só do Selton com a Fernanda. Fernanda Torres é um absurdo de atriz, né? A mãe dela, absurdo de atriz, é inegável isso. Deveria ter ganhado o Oscar do Central do Brasil. Mas eu queria dar um destaque para as crianças, porque eles têm 4 filhos.
tá? Inclusive, é importante dizer que Ainda Estou Aqui é baseado num livro escrito por um dos filhos, né? Que é o Marcelo, que é o que fica Isso, que ele se torna escritor, etc. Inclusive é um livro que você consegue... É 2015, é um livro recente e tal, ele escrevendo sobre essas memórias e tal. É bem massa. Ele acaba se tornando um grande, tipo... sei lá, é uma história muito familiar, então a perspectiva da direção da história, como é um livro de um familiar que escreveu sobre a história dos pais dele, né, principalmente pela situação dos pais dele com a ditadura e etc, e todos os desdobramentos disso, os terríveis e os não terríveis, as tragédias e as coisas que aconteciam cotidianas e tal. Então você vai falando, eu não vou dar grandes spoilers aqui, até mesmo porque, tipo, mano, vai na internet, você vai pesquisar a história do cara, Rubens Paiva, você vai saber o que aconteceu com ele e o filme vai retratar isso, ponto. O que eu quero falar é que o filme, sim, é um grande trunfo de direção, então muito bom, comparável ao Central do Brasil, mesmo. A história, roteiro, etc. Argumento do filme, 10 de 10. 10 de 10. Agora, a montagem do filme. Então, o que é montagem? Quando você coloca as cenas em sequência e quando você utiliza esses cortes de cena para contar a história. A montagem peca. A montagem, ela... tem uma grande barriga do meio do filme até os 70% final do filme. Então tem uma barrigona, assim. E o final do filme, embora seja épico, você vai chorar, você vai se emocionar muito, porque aparecem muitas coisas, aparecem cenas de família muito emocionantes mesmo e tal. Tem uma coisa que eu gosto muito em filmes assim, quando você tem passagem do tempo e você tem o envelhecimento de atores, etc. Inclusive destaque para Olivia Torres, filha da Fernanda Torres, que também faz o filme. Então você tem 3 gerações aí. A Fernanda Montenegro em algum momento aparece. A Fernanda Torres, ela é a mulher, né, do filme, né, que é a atriz principal. E você tem uma das filhas que em algum momento, envelhecendo, aparece a Olivia. Então, família, 3 gerações aí de família no filme. Olha só. Olha só, é a então, próxima Dragon mulher Ball brasileira a ganhar o Oscar, né? Que é a filha. Então, vamos ver se o Oscar vem. Agora, o Oscar talvez não venha. Você acha? Se não vier, que fica aqui a minha contribuição, que tem um pecado de montagem no final. Tá? E para aqueles que viram o filme, no final eu acho que se ele tivesse se utilizado de uma montagem mais parecida com Oppenheimer, esse filme ele seria 11 de 10. É que eu não vi, né? Então eu não sei o que você tá falando. Mas você viu Oppenheimer? Eu vi Oppenheimer. Oppenheimer, ele se utiliza de um estilo de montagem para relacionar-se com o que é passado e o que é presente. E dependendo da linha presente, que nessa montagem ele vai, ao contar a história, se utilizar de argumentos de memória com cenas. E lá no Ainda Estou Aqui, existe um final do filme que ela se utiliza de argumentos de memória, mas enquanto ela tá assistindo TV, entendeu? Então, tem uma cena, ela é muito emocionante, e inclusive atuada pela Fernanda Montenegro. Ela é muito emocionante. Ela é muito impactante. Até mesmo porque retrata um período de Alzheimer. Porque a Eunice teve Alzheimer, né? Isso. Retrata isso. E bem importante. Cara, ela é uma pessoa mais atual. Então, você provavelmente, se tem 20 mais e tal, você já viu ela em algum lugar. Já viu ela... você tem vídeos, tem muitas histórias sobre... Enfim. É muito emocionante essa parte. Agora... Se em alguns momentos, e existe um momento, seria um trunfo magnífico da relação do Rubens Paiva com a filha dele mais nova, se houvesse uma recontagem da cena numa perspectiva desse tipo de montagem ali e não no início do filme, se uma cena que está no início do filme, ela fosse tirada dali, e colocada no final de uma forma de montagem mais comercial mesmo, nesse sentido mais assim, tipo, aí seria de chorar, bem emotivo mesmo, e utilizar dessa forma de montagem meio Oppenheimer, a semelhança do que o Nolan faz com a cena do Einstein e Oppenheimer conversando. Essa é a minha referência.
Sabe aquela cena que aparece o Einstein e o Oppenheimer, e aí no final você tem uma outra perspectiva dessa mesma? Sim, que aí você ouve o que eles falam, né? Meio que... Se isso tivesse sido feito, Oscar definitivo. Entendi. Definitivo. Sem dúvidas. Entendi. Ou seja, o Gui quer ensinar o Walter Salles. O Gui quer ensinar o Walter Salles a fazer filme, é isso? Então, poderia, assim, me manda um WhatsApp. A gente pode conversar. Talvez o próximo filme a gente possa colaborar. Lendário. Essa é a minha opinião, tá bom? Não, tudo bem. Mas é muito bom que o filme ganhou alguns prêmios já, né? Então ele ganhou, Sim. por exemplo, no Festival de Veneza, já como melhor roteiro. Que teve são indicações importantes. prêmios muito importantes pra essa tentativa de ele virar um filme de Oscar, sabe? Sim, ele foi ovacionado em festivais, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Ovacionado em Veneza, por exemplo. Então, cara, é um filme que acho que coloca o Brasil... Embora, vamos lá, toda a questão da pautas e estruturas narrativas sociais que funcionam e são agora mais bem recebidas, nós sabemos que sim. Festivais, esses editais, essas aplicações têm as suas preferências, nós sabemos que sim. Isso não tira nenhuma parte o mérito do filme e nenhum quesito a qualidade cinematográfica que se propõe Walter Salles a entregar aqui, assim. Isso aqui eu tô falando pelo que estão dizendo, tá? Eu ainda não vi o filme, essa semana eu quero ir lá ver, e aí quem sabe a gente vendo, eventualmente a gente pode fazer uma análise mais completa. A gente pode estar emocionado também, tá? Porque tem o fator emoção. Nossa, é um filme e tal, a Fernanda Torres tá atuando muito, e a gente lembra do Central do Brasil, é o mesmo diretor e etc. Pode ser que eu esteja emocionado aqui, totalmente emocionado. E aí daqui 2 anos a gente assistindo de novo Central do Brasil, assistindo Ainda Estou Aqui, você fala assim, tá, não era tudo isso. Pode ser que isso aconteça. Agora, pode ser que depois também... de Central do Brasil, Walter Salles já fez muitos outros filmes. Sim, mas nenhum como o Central do Brasil. Cidade de Deus. Mas não é como o Central do Brasil. Cidade de Deus, Cidade de Deus, gosto... calma, não foi ele que fez, né? Não, Cidade de Deus Não, a Cidade de Deus ele participa, é o Fernando Meirelles, Cidade de Deus. Que foi pro Oscar também, etc. Porque é totalmente diferente. Cidade de Deus é uma outra linha de filmes brasileiros que retrata tráfico, retrata favela, retrata crime, etc. Tipo, Mas outra porque, parada. No fim, essas são as nossas narrativas, né? Querendo ou não, né? Mas tem as tem narrativas... Bingo, o Rei das Manhãs. É um baita filme. Pô, não, tudo bem. Mas eu tô falando em termos de Brasil como país, sociedade, como parte da identidade do Brasil. Querendo ou não, a nossa história recente, ela é formada pela ditadura. Então, Sim. É inevitável que isso seja contado e isso seja expresso. Aí vai ter, sei lá, o Brasil paralelo. Mas as narrativas estão... cara... Não, isso... Cara, desculpa. Agora, se alguém for querer atacar o filme, o Ainda Estou Aqui, por ser, é progressista, que não sei o que é lá. Não tá, não dá. Eu vou falar um negócio agora mesmo, assim, eu vou abrir meu coração com vocês, meus irmãos e irmãs. O Gui é do PT e tá tudo bem. Não, mano, eu invadi reitoria. Calma aí, não precisa falar isso não. Precisa fazer Não, isso. eu invadi reitoria da Unicamp, invadi reitoria da USP. Tá? Mas você é um novo homem. Não, eu participei de movimento estudantil. Eu fui estudante de universidade pública. Eu vi isso aí. Então, tipo, a gente em greve era uma tara por estudar ditadura. Toda greve que tinha na Unicamp era momento para você ter aula sobre ditadura, ver os filmes, ver documentário, ter discussão, etc. É assim, o estudante mediano, o estudante médio brasileiro de faculdade pública, ao não fazer nada, ele está achando que ele vive numa ditadura militar de novo. Então ele tem uma tara para que isso volte. Só tô dizendo, tá? Mas é um movimento que é de fato aquilo que está sendo descrito. Ninguém tá mentindo, entendeu? Do que aconteceu. Não é mentira. O que aconteceu foi isso mesmo. Pessoas sumiram, pessoas foram capturadas, torturadas, etc. Talvez tenha um certo romantismo em olhar para isso do que aconteceu. Talvez tenha um certo romantismo em olhar para isso que aconteceu. Mas aconteceu. É fato. Entendeu? Teve gente que sumiu. Esse deputado sumiu, foi morto. Ponto. Tá testificado. Ok. Sabe? Tem duas formas de você olhar esse filme. Você olhar como, tipo, é uma
tara por ficar falando disso e você ter vários problemas com isso, ou um filme que é uma oportunidade de mercado, dentro de um mercado fonográfico brasileiro, cinematográfico, que vai ter filmes dramáticos pesados sobre esse assunto, que é um assunto pesado para a sociedade e que tem histórias boas para contar, porque de fato tem. Porque senão você não tinha nos Estados Unidos um monte de filme de Vietnã, entendeu? Você não teria. Ou agora um monte de filme que retrata a guerra no Iraque, etc. Cada nação vai produzir uma quantidade de filmes de acordo com a sua história e o impacto cultural que as histórias que esse país está passando tem. Entendeu? A nossa história não é uma história de muitas guerras. A gente não vai ter esse tipo de história. Mas a gente vai ter história de milícia, a gente vai ter história de conflito entre tráfico e polícia, a gente vai ter história de ditadura militar, a gente vai ter história de contradições políticas, etc. Então o Brasil, um brasileiro escrevendo sobre o Brasil, ele vai ter esse arcabouço, sabe? E é justo o cara escrever sobre isso, produzir um filme, etc. E é um filme bom. Não é um filme ruim, não é um filme também... Não sei, cara, você pode achar o que você quiser, tá? Mas eu não achei um filme que ele é ideológico, tá? Aliás, ele é um filme que inclusive tem críticas sutis, não tão explícitas quanto a crítica à ditadura, mas ele tem críticas ali àqueles que lutaram contra a ditadura e se manteram ali num nível de vida. Vou pra Londres, vou fugir pra não sei aonde, vai estudar em Berna, vai pra não sei o que e tudo mais, entendeu? Então, um nível de sociedade, sabe? Não é o nível de sociedade da faxineira, do cara que pega metrô o dia inteiro e etc. Eu acho que é importante fazer essa distinção também e ter a maturidade de, independente do tipo de, enfim, posicionamento que o filme vai ter, seja você concordando com ele ou não, você assistir e saber avaliar. Walter Salles não se torna um diretor pior porque você não concorda com ele. Ele continua sendo um dos melhores diretores que a gente tem no Brasil. Sim. Tá ligado? Então eu acho que isso é importante, assim, de ter essa maturidade, que, por exemplo, não é a maturidade que a galera tem quando assistir, por exemplo, o Tropa de Elite, do Meirelles. É do Meirelles? Padilha. Não, Tropa de Elite é de Padilha. Porque é isso, a gente assiste e considera o Capitão Nascimento como um herói. Só que a crítica que o Padilha... Então, você vê, aí os caras adoram Tropa de Elite, mas a intenção do diretor era outra, era fazer de outro jeito, só que o público... Então, assim, enfim, se há algo que a gente pode dizer é ter a maturidade pra assistir, ouvir, ler coisas. E, sei lá, nem tudo é um ataque a você também, é importante, né? Tipo assim... É só um filme. Nem tudo é um grande ataque a você e sei lá, a sua fé. Às vezes a pessoa, ela só não é cristã e ela está escrevendo algo que faz parte da realidade. É um filme brasileiro, ok? É um filme brasileiro que não é ruim, que a gente fica reclamando aqui. Porque cinema brasileiro, isso aqui, fala de cinema brasileiro e tal. E realmente tem muito filme ruim, tá? Agora tem alguns filmes que salvam. Entendeu? Você tem o Alto da Compadecida, e agora vai ter o Alto da Compadecida 2. Você tem esses filmes do Walter Salles, Central do Brasil, você tem o Diário de Motocicleta, você tem este filme, Ainda Estou Aqui, você tem os filmes ali de Cidade de Deus, Tropa de Elite, etc. São bons filmes, gente, entendeu? Você tem outros filmes ali que não são tão bons. Tem filmes que a gente dá risada, tem filmes que são de comédia, etc. Mas se você for olhar, ele é um filme do mesmo jeito que você assistiu o filme de Natal da Netflix, que sai, todos são iguais. Sim. Entendeu? Ok, você vai se entreter, você vai dar risada, nossa, são caras excelentes e tudo mais, mas não é um filme que você vai falar, é um filme top em alguma lista, entendeu? Agora, este filme, Ainda Estou Aqui, ele é um filme top em alguma lista, sabe? É de fato um filme para vou estudar cinema, então você vai estudar esse filme. Vou estudar direção, você vai estudar esse filme. Vou estudar como que eu organizo uma atuação diante de um roteiro que vai dizer isso, 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 aquilo, e como que eu faço cenas. E, cara, esse filme tem um acerto belíssimo, que ele faz cenas de interseção. Então, pequenos interlúdios que ligam uma parte com outra da história, que eles não tinham, pelo menos assim, num filme brasileiro, eu não tinha visto até então. Cenas de interlúdio sem muito propósito, entendeu? Que ele tá ali te amarrando para um outro ponto da história. Então, quando você vê esse filme, tem algumas cenas que você vai falar assim, nossa, mas por que tem essa cena aqui, cara? Mas é uma intencionalidade narrativa que existe em outros filmes dramáticos, assim. Então, fica aí.
Fica aí a recomendação. E você, amigo ouvinte, você assistiu ainda Estou Aqui? O que você achou? Você concorda com o Gui? Você discorda do Gui? Você quer dar dicas para o Walter Salles? Coloca dicas para o Walter Salles. Só, tipo assim, Walter Salles, se você fizesse isso, você ganharia o Oscar. Aqui nos comentários, você pode encontrar a gente também no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, você pode encontrar a gente no YouTube, olha só. E se você está ouvindo em outras plataformas, você também pode encontrar a gente em qualquer lugar. Sou Matheus Japa, este é Guilherme Marino e nós nos vemos na semana que vem. Até mais. Tchau. Valeu.